Afinal de contas, o que é que ainda se passa no raio deste planetazinho azul que faz com que ainda não haja peças de bicicletas? Porquê que estamos a pagar ainda tão caro? Continua uma escassez terrível de tudo e mais alguma coisa. Ora bem, nos últimos meses eu fiz um estudo muito aprofundado onde participou uma série de especialistas, nomeadamente eu, e eu vi várias opiniões sobre pessoal no mundo dos negócios. Uns amigos, outros clientes, mas basicamente as opiniões são todas convergentes para o mesmo. E eu reuni aqui uma série de pequenas explicações que podem ser uma resposta, não uma solução, para aquilo que nós estamos a viver neste momento. Porquê que continua a não haver peças de bicicletas e bicicletas para o pessoal comprar? Seja bem-vindo aqui ao Projeto Pedal, e o meu nome é Pedro, e vamos dar aqui uma lição de economia mundial. É verdade, isto é uma questão que a mim próprio me causa alguma confusão. É porquê que ainda não existe o material de forma abundante para aí aos pontapés e podemos comprar bicicletas? E apesar de parecer aparentemente haver dinheiro, não há material. Está toda a gente cheia de dinheiro na carteira. Material nas prateleiras, chapéu, de grilo. E nos últimos tempos eu fui perguntando a amigos meus de diversas áreas de negócios, desde a construção à importação de brinquedos e plásticos e essas coisas todas. E outro tanto pessoal que me foi passando no gabinete, como arquitetos, engenheiros, donos de fábricas e por aí fora, e todos eles me foram dando a explicação da perspectiva deles do porquê que nós estamos a atravessar este problema. E acontece que, pegando em todas essas explicações, elas convergem todas para duas situações relativamente simples, e que eu vou passar a explicar, para ver se tu também compreendes, porque para mim fez sentido. Então é o seguinte: era uma vez um mundo onde tudo vivia bem. E depois veio o Covid. E isto merecia agora aqui um palavrão à moda do Porto, onde eu efetivamente estou. Mas depois era censurado aqui no YouTube, então vamos passar essa parte do palavrão à frente. Nesse mundo que tudo corria bem, de um momento para o outro, todos os países e empresas, até empresas de informática, passaram a vender máscaras e luvas e álcool gel. E de onde é que vem isso tudo? Vem da China. Porquê que vem tudo da China, carambas? Porque durante muitos anos os países ditos desenvolvidos disseram: ora bem, se nós produzirmos isto cá, fica-nos muito caro. Portanto, onde é que nós vamos mandar produzir? Vamos explorar criancinhas e trabalhadores na China. Porque lá eles trabalham a troco de taças de arroz. E então todo o mundo passou a produzir tudo na China. A China ficou com o monopólio basicamente de tudo e mais alguma coisa. Quando tu queres alguma coisa, é chinês. Durante muito tempo nós gozamos, mas a verdade é que basicamente tudo que nós temos é produzido na China. Quem diz China, diz Ásia. Para não vir aí ninguém já a dizer: tal, China, mas eu tenho aqui isto, diz que é Taiwan, e Taiwan, coisa e tal. Lá com políticas sobre a China. Passando à frente. China, vem tudo a China. Acontece que, com esta euforia toda de nos taparem a cara à pressa, começaram a pedir prioridades. E o pessoal começou a dizer: ei, mas nós temos aqui uns frigoríficos para mandar. Ele: epá, põe os frigoríficos de lado, porque nós pagamos mais para tu mandares vir máscaras. E o pessoal dos barcos disse: ai, vocês pagam mais? Olha, pedem mais 500 paus. E o pessoal pagou mais 500 paus. E eles no próximo contentor disseram: epá, os gajos pagaram sem dizer nada. Põe mais 1000 paus em cima dos 500 paus. E os gajos pagaram sem dizer nada. E os gajos disseram: epá, põe mais 5000 paus em cima dos 1000 paus e em cima dos 500 paus. E o pessoal pagou sem dizer nada, porque afinal de contas o mundo estava todo a morrer. Só que não, é a primeira pandemia na história da humanidade em que a população cresceu em vez de diminuir, mas são só dados, são só números, ok? Não quer dizer nada. Mas basicamente foi isso que aconteceu. E uma indústria que não estava a ganhar tanto dinheiro quanto isso descobriu que pode ganhar zilhões de euros, zilhões de dólares, porque afinal de contas todo o mundo depende do transporte marítimo. E o curioso é que atualmente, segundo aquilo que me contaram, porque eu não trabalho na área dos transportes, tu estás a pagar em algumas situações 10 vezes mais por o transporte de um contentor marítimo do que pagavas antes da pandemia. Os barcos são os mesmos, os contentores são os mesmos, o gasóleo está estupidamente caro, mas já lá vamos, e aquilo aumentou 10 vezes mais em alguns casos. Mas já voltamos a pegar nesta questão dos contentores extremamente caros. Como um mal nunca vem só, a China, capital do mundo por fabricar tudo e mais alguma coisa, começou a ter uma série de problemas
climatéricos, com inundações, com tempestades de neve, que, adivinhe-se, provocou o caos em algumas minas de carvão, obrigando à paragem da maior parte delas. Com as minas de carvão paradas, avizinhou-se uma tempestade de falta de eletricidade. Além das outras tempestades, um grave problema energético afetou ali a China. E de 50 fundições que havia na China, não sei se o número é correto, foi o número que me deram, ponto, eles foram obrigados a encerrar 40 delas, ficando apenas as 10 que pertencem ao Estado. Também isto foi uma informação que me foi facultada e eu não fui para o Dr. Google pesquisar. Acreditei naquilo que me disseram. Acontece que mesmo essas 10 fundições, em vez de trabalharem as habituais 24 horas que era anteriormente, foram obrigadas a criar um horário, por exemplo, das 8 às 5. Não é isto, agora sou eu que estou a inventar mesmo, mas só para tu perceberes a ideia. Um horário das 8 às 5. E obviamente que não chega para produzir aquilo que nós estávamos habituados a ter. Com todo o mundo dito evoluído a pressionar a China para baixar as emissões de gases poluentes e tudo mais, acontece que com as catástrofes que caíram sobre a humanidade e sobre a China, os chineses perceberam que têm céu azul, que o céu azul não é um mito e existe mesmo. E acontece que agora também eles estão preocupados e interessados em voltar a ter céu azul, coisa que já não viam há mais de 50 anos. Os chineses pensavam que o céu era cinzento. Sempre cinzento, principalmente nas grandes cidades. E agora os gajos dizem, mas afinal de contas o céu azul não é um mito? Porreiro, porreiro. E agora vamos voltar aos barcos. Acontece é que com o fim desta demanda colossal por máscaras e álcool gel e luvas e supositórios, os supositórios foi o que inventei agora, as empresas voltaram a elaborar e toda aquela mercadoria que foi ficando ali em stand-by, agora também existe a mesma urgência de pôr tudo no mercado novamente. E voltamos outra vez ao mesmo filme, que é, eu tenho aí um contentor de micro-ondas parados há um ano por causa do coisa, manda-me isso rápido. Eu disse, calma, porque agora há aqui muita coisa a ir à frente. Não, eu pago mais. E lá estamos novamente outra vez os gajos dos barcos. Pagas mais. Dizem até os conspiracionistas que aquela questão do barco encalhado no canal foi de propósito para alterar aqui a coisa da economia mundial e não sei o quê. Ora bem, eu como sou português e em Portugal temos uma grave crise de motoristas e eu acredito piamente que aquilo foi culpa do motorista. Mais nada. E para o pessoal do Brasil que vê o canal e não percebeu esta piada do motorista, é uma private joke em Portugal, porque em Portugal qualquer coisa que aconteça com os políticos foi culpa do motorista. E isto não é piada, isto é verdade. Então, voltando ao mundo das bicicletas, o que é que nós temos com todas estas situações? Nós temos aqui a tempestade perfeita num copo d'água. Porque nós temos transportes marítimos a custarem 10 vezes mais aquilo que custavam anteriormente. Se um contentor custava X, e obviamente que o custo do material que vai lá dentro já tem em conta o custo do transporte, o custo de tudo e mais alguma coisa, as marcas viam-se obrigadas a imputar o custo desse transporte no transporte dos quadros, dos selins, dos espigões. E então muitas marcas estão a reter esse transporte para não ter que colocar isso nas suas bicicletas, embora algumas delas obrigatoriamente já o tivessem feito, porque senão simplesmente não conseguem pôr bicicletas cá fora. Com as siderurgias, com as fundições fechadas, obviamente que existe também uma falta colossal de todo tipo de metal, inclusive é o alumínio, que é a principal liga utilizada nos componentes de bicicletas. E então nós não temos cassetes e periféricos e por aí fora, e as marcas vêm-se privadas de montar bicicletas porque não têm transmissões. Surge aqui, uma vez mais, aquela questão da disputa, porque é a lei da procura e da oferta, que é, quando há muita procura e há pouca oferta, os valores... Pum! Porque neste momento nós já não temos aquela procura de bicicletas desenfreada da pandemia, onde as pessoas ficaram sem o ténis, sem o karaté dos miúdos, sem o bailado, sem as piscinas, e a única coisa que podiam fazer era caminhar, correr ou andar de bicicleta. E obviamente o que é que o pessoal começou a fazer? Começou tudo a andar de bicicleta. Aliás, se tu estiveres atento aos sites de usados, já começas a ver muitas das bicicletas da pandemia a caírem lá. Obviamente que o pessoal ainda está a pedir o preço delas praticamente novas. Porquê? Porque percebe que ainda não há bicicletas no mercado, e não vai haver durante muito tempo, acredita nisto, porque também foi esta a informação que me fizeram chegar, é que aparentemente nós estamos a regressar a uma suposta normalidade, mas é apenas uma suposta normalidade, porque o material vai voltar a escassear. E uma vez mais digo, isto é informação que outras pessoas de vários negócios me fazem chegar. Embora os preços dos transportes já estejam a baixar ligeiramente,
Não penses que eles vão voltar aos preços de 2019. E agora aqui uma atenção social. Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, quando o preço dos combustíveis subiu, tu viste os coletes amarelos e por aí fora, tudo a lutar contra o preço dos combustíveis. Atualmente, tu não vês ninguém na rua. Porquê? Porque existe abundância de dinheiro e porque as transportadoras estão finalmente a faturar aquilo que nunca faturaram até hoje. Porque o pessoal está simplesmente disposto a pagar. Está cheio de dinheiro. Portanto, qual crise, qual carapuça há de vir? Não sei. O pessoal está cheio de dinheiro. O pessoal das bicicletas é que está a haver uma crise de nervos porque quer alguma coisa e nem a pagar não tem. Foi o meu bitite. Se sabes alguma coisa que eu não sei, deixa aí o comentário. Eu por hoje fui.